Estranho ficar não gravo, gente. Nossa. Tô desacostumado já. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Depois de um tempinho aí, né? 2 semanas, tô voltando com os vídeos. Bom, você alguma vez, com certeza, já pecou, né? Eu já pequei e todo mundo já pecou, isso é fato. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre o pecado. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Então, hoje eu vou falar mais sobre o que é o pecado e o que ele causa na nossa vida. E na semana que vem eu vou trazer uma espécie de solução, entre aspas. Não é bem uma solução, porque a gente sempre vai pecar, mas vai ser alguma coisa que pode te ajudar. Então, basicamente, pecar é quando você erra o alvo, né? Se você for pesquisar a tradução hebraica do termo pecar, né, na Bíblia, alguns trechos vai mostrar como errar o alvo. Então, dá para se dizer que o pecado é você errar o alvo de Deus, você não alcançar os padrões perfeitos de Deus que Ele propõe, né, que Ele propôs, como sempre. Justamente por eles serem perfeitos, é impossível da gente conseguir alcançar eles. Então, consequentemente, a gente vai errar, né? A gente tenta, os cristãos tentam conseguir isso, né? Isso é um processo de santificação, a gente tentar chegar na santidade durante a nossa vida, né? Tentando ser cada vez mais parecido com Jesus, mas a gente não consegue. Por quê? Porque a gente peca, né? Então o pecado é você falhar, né? Quando você faz algo que vai contra os padrões de Deus, algo que vai contra a lei de Deus. Então, como eu falei agora há pouco, todo mundo peca, todo mundo vai errar, né? É impossível que exista alguém que não peque. Então, o pecado ele faz parte da nossa vida, né? Durante toda a nossa caminhada, né? Todo tempo que a gente for passar aqui na Terra, a gente vai pecar. Até na Bíblia vai dizer isso, né? Em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Então, o que mais que esse versículo pode dizer? Que além do fato de que todo mundo peca, o pecado ele separa a gente de Deus, ele nos afasta, mas não é Deus que se afasta de nós, somos nós que se afastamos de Deus por conta do nosso orgulho, por conta das nossas vontades da carne, né? Então, desde lá de Adão e Eva, né, quando eles pecaram com o fruto lá que não podia comer e tudo mais, o pecado está instaurado na vida do ser humano. E ele separou Adão e Eva de Deus, né? Porque eles viviam no Jardim do Éden, lá, pá, tranquilão. E eles começaram a viver separados da presença contínua de Deus, da glória de Deus, né? Justamente como fala em Romanos. E o pecado, ele separa a gente até hoje. Toda vez que a gente peca, né, a gente então se afasta de Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus, né, que a gente que é cristão, se a gente crê que Deus ele se relaciona com a gente, né, depende da gente buscar, da gente querer, porque Deus sempre está ali. Então a gente nasce pecador, a gente vai morrer pecador, e o que faz a gente ficar mais próximo de Deus ou não é o tanto que nós estamos dispostos a ficarmos abertos a Deus, ao que Ele tem para falar para a gente, e assim a gente vai ficar mais próximo dele. Enfim, se o pecado separa a gente de Deus, nos afasta, né, e levando em conta o fato de que Deus é a fonte de vida, é Ele que faz tudo acontecer no mundo, na nossa vida, Ele é o possibilitador de todas as coisas acontecerem, a gente consegue entender que o pecado, ele traz a morte para nós. Porque se a gente fica sem Deus, a gente fica sem a pessoa que traz tudo. Se a gente se afasta de Deus, a gente fica afastado de tudo que é bom para nossa vida, o melhor para nossa vida. E isso traz a morte. Em Romanos 6:23 vai falar que o salário do pecado é a morte. Então a consequência que ele traz para nós é a morte. Tanto durante a nossa vida, quanto depois, quando a gente realmente morrer. Então sim, o pecado ele vai matando a gente, né? Se a gente se deixa dominar pelo pecado, ele vai lentamente destruindo a gente por dentro. E muitas vezes a gente nem percebe isso. Muitas vezes a gente está fazendo algumas coisas que são totalmente contra o padrão de Deus, mas a gente não vê aquilo. A gente faz, a gente acha que é normal, continua fazendo, e aquilo vai matando a gente, aquilo vai trazendo consequências ruins, que muitas vezes a gente não consegue entender que provém de algo errado que a gente está fazendo. Então tudo isso vai afastando a gente de Deus, e isso vai matando a gente, isso vai consumindo a gente. A gente fica cada vez mais sujo diante de Deus. É bom lembrar que o pecado para Deus, independente da ação, ele significa uma coisa: o erro, a falha, você
fazer algo contra Deus, contra a lei dele. O que muda são as consequências. Tipo, a consequência de você falar um palavrão é uma, a de você roubar alguém é outra. Eu não estou dizendo que não existe pecadinho e pecadão. De certa forma existe, porque as consequências são diferentes. Mas para Deus o que importa mesmo é que a gente está errando. E o que também importa é se a gente quer ou não mudar, se a gente quer ou não ser transformado por Deus. Então se a gente se deixa dominar pelo pecado, né, os cristãos costumam dizer que a gente está em iniquidade, né, que é você se acostumar com aquele pecado, é você achar que aquilo é normal, você fazer aquilo e dizer, não, é normal, eu faço e é isso mesmo. Então se torna uma iniquidade, quando você é totalmente tomado por aquele pecado e aquele pecado te controla, você acha que aquilo é normal, que aquilo faz parte da sua vida e que não tem problema. Enfim, o pecado ele nos afasta de Deus e isso é a pior coisa que pode acontecer. Né? Talvez você não conheça Deus e você não entenda isso, mas eu que tive um encontro com Deus e as pessoas, meus amigos aí que assistem, que são cristãos, eles entendem o que eu estou falando aqui. Quando a gente se afasta de Deus, cara, isso é a pior coisa que pode acontecer. Quando a gente fica longe de Deus, quando a gente para de buscar Ele, quando a gente se deixa dominar por atitudes mundanas, por atitudes que vêm dos desejos da nossa carne, isso é a pior coisa que pode acontecer. Porque a gente se afasta de Deus e isso quebra o nosso relacionamento. A gente para de ter intimidade com Deus, Ele para de falar tanto com a gente. E isso é triste, cara. A pior coisa que pode acontecer é você ficar longe de Deus. Pelo menos eu, assim, eu tenho uma luta contra a inconstância, assim, de orar e de ler a Bíblia, sendo sincero aqui com vocês. E isso, eu percebo, assim, quando eu tô um tempo sem ler a Bíblia ou sem orar, o quanto aquilo faz falta na minha vida, o quanto eu fico mais triste, mais nervoso, o quanto eu fico mais irritado. Então, é nítido para mim e para todos os cristãos que buscam verdadeiramente a Deus, quando a gente se afasta de Deus, é algo terrível, é algo que a gente não quer mais. Quando a gente encontra a presença de Deus verdadeiramente, a gente não quer mais sair daquele lugar, a gente não quer mais abandonar Deus. Né? Mas muitas vezes a gente perde isso, né? A gente se deixa dominar por coisas que não são de Deus, e daí a gente se afasta, né? Porque a gente acaba pecando. Então parece que, sabe, falta algo essencial na minha vida quando eu não tô buscando a Deus, quando eu não tô perto de Deus, próximo. E, cara, isso é muito ruim. Enfim, essa foi a primeira parte do vídeo, né, com o tema sobre pecado. Eu vou trazer um vídeo semana que vem, complementando e finalizando tudo que eu falei hoje, tá? Então, sim, parece não, está incompleto esse vídeo. Mas semana que vem eu vou trazer a finalização. Se você gostou do que eu falei aqui, cara, deixe seu like, se inscreve aí no meu canal se você ainda não é inscrito. E daí quando você for se inscrever, já ativa as notificações lá, clica no sininho para você receber os meus vídeos toda vez que eu postar um vídeo. Deixa aí embaixo nos comentários alguma coisa que você quiser falar. Eu gosto muito quando o pessoal interage comigo. Peço perdão aí por ter ficado 2 semanas sem trazer vídeos. Cara, minha rotina estava bem mais corrida do que o normal, com coisa da faculdade, eu viajei, então eu fiquei meio sem tempo, assim, eu não quis fazer algo de qualquer jeito, mas enfim, agora também de volta, toda semana, né, sexta-feira, 6 da tarde, eu vou estar trazendo vídeo aí pra vocês, tá bom? Então é isso, tamo junto, manda esse vídeo pra todo mundo e é nóis!